Durante essa semana, vamos revisar quadriláteros e triângulos e sólidos geométricos, medidas de capacidade e volume, através das atividades complementares referentes às semanas 4 e 5 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Questão 1. Numa cidade do interior, à noite surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco, que estacionou aproximadamente a 50 metros do solo. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou o disco com um holofote, conforme mostra a figura a seguir. Sendo assim, qual a medida do disco voador? Então, observando a figura, nós temos dois triângulos. Um triângulo maior, cuja base mede 16 metros e a altura 80 metros, e um triângulo menor, cuja base mede x, que é o tamanho, o comprimento do disco voador, e a altura 30 metros. Então, pela semelhança de triângulos, 16 está para 80, assim como x está para 30. Multiplicando o cruzado, 80 vezes x é igual a 16 vezes 30. 80 vezes x, 80x. 16 vezes 30, 480. 80 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 480 divididos por 80, 6. Então, o disco voador tem 6 metros de comprimento. Questão 2. Em um dia de tráfego intenso, não foi possível ao funcionário da CETUB medir a largura de um certo trecho da Avenida Daniel de Latouche, cujos meios fios são retas paralelas. Contudo, utilizando a figura abaixo, foi possível ao funcionário encontrar que largura desse trecho? Então, a largura do trecho eu vou representar por x. Pela semelhança de triângulos, x está para 16, assim como 4 está para 5. Multiplicando o cruzado, 5 vezes x é igual a 16 vezes 4. 5 vezes x, 5x. 16 vezes 4, 64. O 5 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 64 divididos por 5, 12,8 metros. Então, a largura desse trecho é 12 metros e 80 centímetros. Questão 3. Qual é a altura do objeto, sabendo que o pintor deixou 10 centímetros do lápis acima do seu dedo e que o lápis está a 50 centímetros do seu olho? Então, a altura do objeto eu vou representar por x centímetros. E 3,80 metros, lembrando que cada 1 metro é 100 centímetros, 3,80 metros equivale a 380 centímetros. Pela semelhança de triângulos, 50 está para 10, assim como 380 está para x. Multiplicando o cruzado, 50 vezes x é igual a 10 vezes 380. 10 vezes 380, 3.800. 50 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 3.800 divididos por 50 é igual a 76 centímetros. Então, o objeto tem 76 centímetros de altura. Questão 4. Calcule o volume em metros cúbicos da lata de tinta abaixo. Volume é comprimento vezes largura vezes altura, pois a lata de tinta tem o formato de um bloco retangular. 40 vezes 30 é igual a 1.200. 1.200 vezes 20, 24.000 centímetros cúbicos.
Para transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos, eu tenho metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, eu tenho que voltar 2 casas para a esquerda. Como o volume trabalha-se com 3 dimensões, cada uma dessas casas é composta por 2 algarismos. Então, eu teria que voltar 6 casas para a esquerda. Mas como eu só tenho 5, eu completo com 0. Volume é igual a 0,24 milésimos de um metro cúbico. Questão 5. Marcelo, brincando com seus blocos de montagem, construiu os blocos abaixo. Considerando cada cubo como 1 centímetro cúbico, determine o volume das figuras 1 e 2. A figura 1 ela é formada por 14 bloquinhos, por 14 cubos. Eu tenho 9 cubos na parte do fundo, 3, 6, 9. Lembrando que para ter um bloco na parte superior, eu tenho que ter outro embaixo. E na frente eu tenho 4 mais 1. Então, ao todo são 14 cubos. Se cada bloquinho, se cada cubo é 1 centímetro cúbico, o volume 1 é igual a 14 centímetros cúbicos. A figura 2 ela é formada por 15 blocos, por 15 cubinhos. Se cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, então o volume 2 é igual a 15 centímetros cúbicos. Atividade 6. Calcule o volume em centímetros cúbicos dos sólidos abaixo. No primeiro, nós temos um bloco retangular. Volume é comprimento vezes a largura vezes a altura. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8, 120 centímetros cúbicos. A segunda figura é um cubo, tem o formato de um cubo e o volume é a aresta elevado ao cubo. 15 vezes 15, 225. Vezes 15, 3.375 centímetros cúbicos. A terceira figura também é um bloco retangular. Então, o volume, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1,5 é igual a 30 centímetros cúbicos. Questão 7. Qual é a capacidade do aquário abaixo em litros? Então, vamos calcular o volume. As dimensões estão em centímetros cúbicos. 30 vezes 10 é igual a 300. 300 vezes 20 é igual a 6.000 centímetros cúbicos. Lembrando que cada 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, então esse volume é de 6.000 mililitros. Ah, mas a atividade pediu em litros. Cada 1 litro é 1.000 mililitros. Então, 6.000 divididos por 1.000 é igual a 6. O volume do aquário é de 6 litros. Questão 8. Um recipiente com a forma de um paralelepípedo tem as dimensões indicadas na figura abaixo. 3/4 da capacidade do recipiente foi ocupada com água. Calcule a altura da água. Então, se a altura desse recipiente é 16 centímetros e apenas 3/4 foi ocupado com água, vamos calcular 3/4 de 16 centímetros, que é 3/4 vezes 16. Multiplicando parte inteira pelo numerador, 3 vezes 16, 48. 48 divididos por 4, 12 centímetros. Então, a altura desse recipiente é 12 centímetros. A altura da água nesse recipiente é 12 centímetros. Agora, qual é o volume de água que tem dentro desse recipiente? Então, volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. E se eu quero a altura de água, eu vou usar os 12 centímetros encontrados na alternativa anterior. 20 vezes 15, 300.
300 vezes 12, 3.600 centímetros cúbicos. Lembrando que cada 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, então 3.600 mililitros. E se cada 1 litro equivale a 1.000 mililitros, 3.600 divididos por 1.000, 3,6 litros. Questão 9. Diz se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. O volume de um cubo de aresta 8 centímetros é igual a 0,512 decímetros cúbicos. Então, o volume do cubo é aresta elevado ao cubo. Se a aresta mede 8, 8 elevados ao cubo. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512 centímetros cúbicos. De centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu volto uma casa para a esquerda. E como eu trabalho com 3 dimensões, cada casa é composta por 3 algarismos. Então, de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu divido por 1.000. Então, o volume é igual a 0,512 decímetros cúbicos. Alternativa A é verdadeira. A aresta de um cubo de 27 centímetros cúbicos de volume é igual a 3,5 centímetros. Lembrando que o volume do cubo é aresta elevado ao cubo, se o volume é 27, então 27 é igual a aresta ao cubo. A operação inversa da potenciação é a raiz. Se o expoente é 3, eu vou ter raiz cúbica de 27. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27? 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, se o volume é 27 centímetros cúbicos, então a aresta é 3 centímetros. Alternativa B, falsa. O volume de um paralelepípedo de dimensões 2,5 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros é igual a 15 centímetros cúbicos. Então, lembrando que volume é comprimento vezes a largura vezes a altura, 2,5 vezes 3 é 7,5. 7,5 vezes 2, 15 centímetros cúbicos. Letra C, verdadeiro. Letra D. 15 litros de água cabem no recipiente com a forma de um paralelepípedo e com as dimensões 30 centímetros, 15 centímetros e 45 centímetros. Primeiro, vamos ao volume. Comprimento vezes largura vezes altura. 30 vezes 15, 450, vezes 45, 20.250 centímetros cúbicos. Aí falou-se em litros. Cada 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, volume, 20.250 mililitros. Se cada 1 litro é igual a 1.000 mililitros, para transformar mililitros em litros, eu divido por 1.000. Então, o volume é 20.250 litros. Então, vai caber 15 litros no recipiente que pode ter até 20.250 litros? Verdade. A única alternativa falsa é a alternativa B. Questão 10. Determine o volume total do agrupamento do bloco retangular abaixo. Lembrando que o volume do bloco retangular é comprimento vezes largura vezes altura. Eu vou chamar o bloco rosa de 1, o verde de 2, o azul de 3. Então, o volume vai ser a soma do volume do bloco 1 mais o volume do bloco 2 mais o volume do bloco 3. Quais são as dimensões do bloco 1? 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 5 de altura. O bloco verde, 7 centímetros de comprimento, 3 de largura, 1,5 de altura. O bloco azul, 4 centímetros de comprimento, 2,8 de largura e 13,5 de altura. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, o volume do bloco 1 é 60. O bloco 2, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 1,5, 31,5.
o volume do bloco 3. 4 vezes 3,5 é 14. Vezes 2,8, 39,2. Somando os três volumes, 60 mais 31,5 é igual a 91,5. Mais 39,2 é igual a 130,7 centímetros cúbicos. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da semana 9 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.